Olá a todos que acompanham o nosso blog, o Ciência Informa. Hoje eu, Desirê, voltei aqui com a Fabiana para a gente continuar a série de vídeos, né, sobre um tema que já tem nos posts, que é o comer de em 3 horas. No vídeo passado, né, a gente comentou um pouquinho sobre o efeito do comer de 3 em 3 horas no gasto energético, ou seja, o seu não efeito no gasto energético. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regrinha aqui. Para emagrecer, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso. A gente aprende na faculdade, e aí no vídeo anterior eu estava até lembrando quando você falou, Fabi, que a gente aprende na faculdade que tem que ter café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia. Ou seja, a gente aprende a calcular a dieta do paciente dividindo em 6 refeições por dia. Que é até um percentual calórico para cada um. Exatamente, que aqui é 5% do valor calórico total. Enfim, é uma coisa aprendida até na faculdade. Para quem quer emagrecer, Fabi, existe evidência científica de que comer de 3 em 3 horas é importante? Na verdade, não. Né? Você tem alguns estudos que comparam 2 refeições com 3, com 6 refeições. E o que parece acontecer é que de 2 refeições para mais, pelo menos, não há nenhuma evidência de que a pessoa vai sentir mais ou menos fome. Né? Então, o que provavelmente acontece é algo relacionado a um aspecto cultural ou de hábito de vida do sujeito. Então, tem pessoas que estão habituadas a consumir 6 refeições por dia, tem pessoas que estão habituadas a consumir 3 refeições por dia, tem pessoas que consomem 2 refeições por dia, fazem um grande café, um almoço e jantar e acabou. E nem por isso uma pessoa está mais magra ou mais obesa e assim por diante. Quem estiver vendo o vídeo, né, quem já conviveu com alguém, como europeu principalmente, né, a gente conviveu, sabe que lá é café da manhã, almoço, jantar. Lembro que eu fiquei uma época num laboratório lá e eu fazia o lanche da tarde e eles me chamavam de criança, de bebê, porque só bebê faz lanche da tarde, né? Adulto não faz. Então acho que você falou de ser cultural, isso é muito importante. Mas é interessante isso, né? Porque o comer de 3 em 3 horas que você falou, ele é importante por quê? Porque ele acaba fazendo com que a pessoa tenha o melhor controle da sua fome. Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas. E controlar a fome, ou melhor do que controlar, responder à fome é crucial para quem quer emagrecer ou para quem quer ter saúde. Na verdade, acho que o ponto é, tem algumas pessoas que, se elas não consumirem algum alimento ali no meio do dia, elas chegam no jantar com uma fome muito exacerbada, não percebem, porque estão entretidas no trabalho ou por algum outro motivo, e aí, acho que todo mundo sabe que quando você chega em casa com uma fome ali 110%, né, como a Desirê mesmo gosta de dizer, o alimento escolhe, você não escolhe o alimento, né, faz umas escolhas. Você é escolhido. Exatamente. Ou você come muito além do que você deveria, sempre termina com aquela sensação de ups, né, exagerei, né, então para essas pessoas, isso é sempre importante ser avaliado, acho que a ideia é essa, né, se a pessoa faz um lanche aí entre essas refeições principais, ela chega na refeição seguinte com a fome ali um pouquinho mais, com fome, né, mas uma fome um pouquinho mais baixa. E aí é o que você falou, quando a gente vai, por exemplo, imagina chegar num restaurante por quilo, que aí tem todas aquelas opções. Se você chega com uma fome moderada, você consegue fazer as escolhas mais conscientes, como você disse. Então você consegue pegar bastante salada, né, escolher uma variedade de legumes, pegar seu arrozinho com feijão e uma carne e tudo bem. Agora, se você chega com muita fome, o pastel começa a te dar oi, né? Começa a ser, né? Você olha com muito carinho a mandioquinha frita, então a pessoa perde a capacidade de escolha dos alimentos. E isso sim pode engordar. Por outro lado, é importante dizer, eu já conheci algumas pessoas que dizem, olha, me mandaram comer 6 vezes por dia, a pessoa come 6 refeições principais por dia e perde totalmente a conexão interna que ela tem com a própria fome. Então, eu como, o reloginho toca, a pessoa vai lá e come, sem estar com fome muitas vezes. Então, para muita gente, 3 refeições por dia são mais do que o suficiente. E se ela comer mais, às vezes ela come mais calorias do que ela iria e acaba engordando. Então, isso é muito individual. Acho que esse é o ponto, né, da gente entender qual é a nossa fome, entender se para mim ou para o seu paciente é importante que se faça um lanche, que tipo de lanche é esse, né, não precisa ser 6 refeições principais ao dia, e o quanto isso influencia nas outras refeições. Mas não ter essa regra engessada de se comer de 3 em 3 horas, porque a gente acaba perdendo totalmente
né, a conexão interna que a gente tem com os nossos sinais de fome e, claro, também de saciedade. E eu sempre dou um exemplo de quem convive com crianças, com bebês, sabe muito bem. Tem dia que a criança tá morrendo de fome e vai comer o dia inteiro, enfim, ela tá realmente com uma fome aumentada, mas tem dia que não tem fome nenhuma. E isso não significa absolutamente nada, né? Não significa que a criança está doente, que está com algum problema. Ela simplesmente não tem fome aquele dia. E os pais ficam desesperados. Ai, não quer comer nada, tem que ficar forçando. Não. Se não tem fome, não precisa comer. E a nossa fome não é a mesma. Então, assim como não precisa seguir essa regra de 3 em 3 horas, a quantidade que a gente come também vai variar muito de acordo com os dias. E quando a gente tem essa regrinha fechada, né, uma dietinha prescrita, tem que ser 3 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, a pessoa não respeita isso. E aí a chance dela descompensar é muito grande. Exatamente. Bom, então para resumir, né, eu acho que a gente pode falar aqui, acho que a gente pode colocar uma regrinha como: se você não come de 3 em 3 horas, mas e consegue chegar na refeição seguinte com uma fome controlada e fazer escolhas conscientes, escolhas boas de alimentação, significa que você não precisa realmente dessa regra. Agora, se você chega na refeição seguinte com uma fome voraz, talvez você tinha que ter feito um lanche antes. Mas não porque você tem que comer de 3 em 3 horas, mas porque você estava com fome antes e você não respeitou. E um lanche que não precisa ser de 3 em 3 horas. Exatamente. Você pode ter ficado de 8 horas sem comer, então vai ser de 4 em 4 horas e tudo bem. 5 em 5, 6 em 6 Exatamente. e tudo vai dar certo. Tá bom? Então acho que esse é o vídeo de hoje. Para quem gostou, não esqueça de dar um like e assinar o canal. E até a próxima. Até.